durante esse equacionamento, nós chegamos à equação fundamental da estática dos fluidos. Então, como é que a gente chegou nessa equação, né? A gente fez um balanço de força, identificou os principais tipos de força presentes no nosso problema. Então, as forças de campo, as forças de superfície, e fizemos a dedução até chegar na equação fundamental da estática dos fluidos. Após chegar nesse ponto, nós verificamos tanto o teorema de Esteve quanto o teorema de Pascal, e eu falei de algumas situações em que eles eram aplicados. Só para rever estas situações que nós citamos, então, um princípio aí, ou um exemplo que utiliza o princípio da teoria de Pascal, é, por exemplo, os elevadores hidráulicos, onde em um ponto do meu sistema composto por fluido, eu vou exercer uma pressão, e essa pressão ela vai ser distribuída ao longo de todo o meu sistema. E aí eu consigo fazer a movimentação de elevadores hidráulicos, suspensões e assim sucessivamente. Então esse foi um dos exemplos que eu citei na última aula. O outro, eu falei com vocês, era sobre o transporte de sinais. Então, se eu quero enviar um sinal de uma válvula, por exemplo, para um controlador ou transmissor e assim sucessivamente, eu posso utilizar um sinal, por exemplo, pneumático, sinal hidráulico, que vai fazer esse meu sistema ficar interconectado. Veja que são exemplos, por exemplo, principalmente esse segundo, ele não é um exemplo tão simples assim, porém, o princípio de utilização e os fenômenos que estão por trás dele é bastante razoável, tá? Então, tá aí dois exemplos em que nós utilizamos a estática dos fluidos na prática, tá? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre outros aspectos relacionados ainda à estática dos fluidos. Então, um dos aspectos que é, na verdade, extremamente importante é a parte de medição de pressão. E aí os medidores de pressão, alguns deles utilizam do conceito da estática dos fluidos, que é justamente o que a gente vai ver na aula de hoje, principalmente, tá? E aí, antes da gente falar desses medidores de pressão, nós precisamos entender as escalas de pressão que estão disponíveis ou que são comumente utilizadas. Existem duas formas de expressar a pressão de um determinado sistema, tá? Eu posso expressar a pressão utilizando a pressão absoluta, ou eu posso expressar a pressão do meu sistema utilizando a pressão manométrica ou relativa. E o que diferencia um tipo de pressão da outra é a referência, tá? A pressão absoluta, ela utiliza como referência o vácuo. Então, vácuo relacionado à pressão absoluta. E a pressão atmosférica, ela, quando utilizada como referência, eu vou avaliar a pressão manométrica. Então, em outras palavras, tá? No momento em que nós avaliamos, por exemplo, qual é o valor da pressão atmosférica? E você me responde, olha, o valor da pressão atmosférica é 101,3 kPa. Este valor está sendo avaliado utilizando o vácuo absoluto, o zero absoluto, como referência. Agora, se eu pergunto, qual é a pressão atmosférica? E você me diz, olha, a pressão atmosférica é zero, quer dizer que em relação à pressão atmosférica, você não houve modificação nenhuma de pressão. Então, o que eu preciso prestar atenção é justamente o meu referencial, tá? E apesar de ser bastante simples a ideia por trás disso daqui, eu tenho desdobramentos importantes para serem avaliados. Então, no momento que eu estou avaliando um determinado problema, estou no processo na planta industrial, e eu indico, por exemplo, que minha planta está operando a 150 kPa de pressão, por exemplo. Aquele meu escoamento em um determinado ponto está a 150 kPa de pressão. Eu preciso conhecer, inicialmente, se eu estou avaliando isso em relação à pressão absoluta ou à pressão manométrica. Se eu estou falando que é a pressão absoluta, como o próprio nome já diz,
a pressão naquele ponto será de 150 kPa. Se eu estiver avaliando manometricamente, a pressão daquele ponto, ela não é simplesmente 150 kPa. Ela é 150 kPa acima da pressão atmosférica. Ou seja, se a gente utilizar aqui, só para simplificar os cálculos, a pressão atmosférica como sendo 100 kPa, a pressão absoluta naquele ponto seria de 250 kPa. E aí, para que a gente precisa conhecer esses dois conceitos, tá? No momento que a gente está avaliando as equações a serem utilizadas, eu posso utilizar tanto a pressão absoluta quanto a pressão manométrica. Só que eu preciso tomar um cuidado. Se eu começar a resolver um determinado problema com pressão absoluta, eu preciso ir até o final deste problema utilizando pressões absolutas. Se eu começar a resolver um problema com pressão manométrica, eu preciso ir até o final do problema utilizando pressão manométrica. Até aqui, tá todo mundo conseguindo acompanhar? Alguém tem alguma dúvida? Tá tudo bem. Tá, então tá. Em alguns momentos, a gente vai precisar fazer a conversão de um tipo de pressão em outro. E aí, essas formas de pressão, a conversão, ela é relativamente simples, tá? Então, a pressão manométrica nada mais é do que a pressão absoluta subtraída da pressão atmosférica. Ou eu posso ter valores negativos de pressões manométricas. Ou seja, imagina o seguinte, que eu falo que a pressão absoluta do meu sistema é de 80 kPa. Veja que 80 kPa é inferior à pressão atmosférica. Ou seja, teria uma pressão manométrica negativa. E aí, para evitar o uso de valores negativos, a gente chama essa pressão manométrica negativa de pressão de vácuo. Então, a pressão de vácuo, para evitar o uso do sinal negativo, veja que muda apenas a ordem aqui, tá? Vai ser a pressão atmosférica menos a pressão absoluta. Então, eu vou ter uma relação entre elas relativamente simples. Eu gostaria de chamar a atenção para vocês para um detalhe, tá? Normalmente, alguns softwares, eles exigem que vocês coloquem o que vocês usem a definição de pressão manométrica, tá? E aí, em inglês, chama-se de gauge pressure, tá? Então, pressão manométrica, o gauge pressure, é comumente avaliado. E como é que nós podemos identificar, por exemplo, se eu estou medindo a pressão absoluta ou a pressão manométrica? Isso vai depender do instrumento que nós estamos utilizando. Aí, só para vocês entenderem, e como é uma relação muito simples e direta, tá? Imagina o seguinte, imagina que eu estou avaliando um escoamento no interior de uma tubulação e eu quero medir a pressão naquele ponto. Eu quero saber qual é a pressão de escoamento naquele ponto. E aí, antes de começar a medida, eu tenho a concepção da tubulação e faço a instalação do medidor. Para vocês, por exemplo, qual seria um valor adequado de pressão quando o meu medidor está instalado e quando não há nenhum escoamento? Simplesmente está a tubulação e o medidor de pressão instalado. Qual seria um valor assim lógico de ser avaliado neste momento? Alguém pode me ajudar? Não sei dizer, professor. Imagine o seguinte, ó, você tem uma tubulação e você vai medir a pressão sem que haja fluido escoando. Vocês compreendem que, tipo assim, se não está ocorrendo escoamento, um valor de referência seria zero, por exemplo? Não tem escoamento nenhum, então meu medidor estaria avaliando um valor zero. Poderia ser assim? Não é algo... Não, acho que não. Não?
o seu medidor, sem que haja escoamento, ele deveria estar avaliando qual valor de pressão? Atmosférica, 1 atm? Se for a pressão absoluta, sim, mas se for manometricamente avaliado, não é zero? Aí seria 0. Então, eu já vou trazer uma ideia para vocês. Alguns instrumentos, a gente já utiliza dessa ideia, deste princípio, para simplificar nossos cálculos depois, tá? Se eu instalar um medidor de pressão em um determinado ponto, onde não há nenhum instrumento, e ele está medindo pressão sendo igual a zero, e aí eu concordo com você, Luiz. A pressão, se absoluta, é igual a 1 atm. Mas se avaliada manometricamente, o valor é zero. O nome deste instrumento para medida de pressão, ou os mais comumente utilizados, são os manômetros. Então, como o próprio nome já diz, o manômetro, ele avalia a pressão manométrica. Então, se não há escoamento no momento, ele vai aferir o valor de pressão ser como sendo igual a zero, mesmo sabendo que ali está presente a pressão atmosférica. Tudo bem até aí? Entendido. Beleza. Então, lembra esse detalhe, tá? Manômetros avaliam pressões manométricas. E, normalmente, quando não há escoamento, essa pressão manométrica ali é igual a zero, porque a minha referência é a pressão atmosférica. Só que na hora que eu estou utilizando esses instrumentos, e vocês vão ver isso um pouquinho mais para frente, quando estivermos falando principalmente do módulo 2, eu tenho interesse, na maioria das vezes, não na pressão em um determinado ponto, mas na variação de pressão em diferentes pontos do meu sistema. Então, se eu quero conhecer a variação de pressão, alguns instrumentos eles já são concebidos nesse sentido. Ao invés de simplesmente medir a pressão no ponto A e a pressão no ponto B, esse meu medidor ele já quantifica a variação ou a diferença de pressão entre dois pontos. Então, eu posso ter medidores diretos, onde eles vão aferir a pressão em determinado ponto, ou eu posso ter medidores de diferença de pressão, tá? A gente vai avaliar os dois casos hoje aqui e vocês vão entender o porquê que a estática dos fluidos é tão importante para a avaliação mesmo de escoamentos, tá? Mesmo quando os fluidos estão em movimento. Até aqui está tudo tranquilo? Alguma dúvida com vocês? Tudo, professor. Beleza. Então, por exemplo, ó, nós fizemos duas atividades na aula passada. E aí eu solicitei para determinar a pressão em 1.2. Veja que neste caso, eu conheço a pressão no ponto 1, que é a pressão atmosférica, e quero saber a pressão no ponto 2. Então, a pressão no ponto 2 vai ser P1 mais ρgH. Esta pressão que nós avaliamos, ela é a pressão absoluta. Por quê? Porque eu avaliei a pressão no ponto 1 como sendo a pressão atmosférica e ela é diferente de zero, ela possui um valor, né? Ela está aqui quantificada. Se eu fosse avaliar a pressão no ponto 2 manometricamente, eu teria que reduzir a pressão no ponto 1 também para a pressão manométrica. Então, se a pressão no ponto 1 fosse manométrica, ou seja, P1 seria igual a zero, e eu teria que descontar de todos os pontos, imagine que eu tivesse várias medidas de pressão ao longo do meu sistema. Em todos os pontos eu teria que reduzir 1 atm, ou 100 kPa, justamente por conta da minha referência. E isso daí nada mais é do que a utilização do princípio de Pascal. Não sei se vocês se recordam, mas o princípio de Pascal é se eu colocar ou se eu inserir pressão em determinado ponto do meu sistema, todos os pontos a partir daquele irão sentir a influência dessa variação de pressão. Então aqui é como se fosse neste sentido, tá? É como se eu reduzisse a pressão em um ponto, eu não estou reduzindo, eu estou apenas avaliando manometricamente, e aí todos os outros pontos também irão sentir esta influência ou esta variação de pressão. Então eu reduzi aqui do ponto 2, P2, os 100 kPa. Isso eu fiz também para a segunda questão, onde eu tinha P1,
P2 e P3, né? Definir P2 e P3, calculamos. E se eu quisesse avaliar manometricamente, P1 é igual a zero, quando avaliada manometricamente, e P2 e P3, se avaliados manometricamente, eu vou fazer apenas a subtração da minha pressão atmosférica. Então, eu coloquei até o índice aqui, o subíndice aqui, tá? ABS de pressão absoluta, uma de pressão manométrica, tá? Dúvidas? Não, Tudo faz certo, sentido. professor. Então, veja que é uma relação relativamente simples, tá? Então, uma aplicação direta que nós podemos avaliar é esse exemplo aí traz com bastante clareza, tá? Eu fiz o seguinte exemplo aqui, eu vou tentar contextualizar para vocês. Normalmente, quando a gente vai ao hospital, por exemplo, e precisa tomar soro, né, utilizar soro, esse soro, ele fica em um recipiente a uma determinada altura. Então, o que acontece? Por conta dessa altura, o soro, ele migra através de um capilar e entra na corrente sanguínea. Olha só o que acontece, às vezes a gente não presta atenção nesses detalhes, tá? Se a pressão no interior do capilar, na saída do capilar aqui, for inferior à pressão da corrente sanguínea, ao invés do soro passar para a corrente sanguínea, é o sangue que irá entrar no capilar. Então, você teria um preenchimento do capilar contendo sangue. E isso, com certeza, não iria auxiliar no paciente, né? No estado de saúde do paciente. Esse é o primeiro caso, esse é o primeiro problema. O segundo problema é que se eu colocar o frasco contendo soro a uma altura muito elevada, então, pela equação da estática dos fluidos, ΔP é igual a ρGH. Se eu colocar em uma altura muito elevada, essa pressão na saída, ela vai ter um valor muito alto. E isso também pode promover danos à saúde. Então, até mesmo em um simples fato como este, na utilização de soro, nós precisamos ter o conceito da estática dos fluidos bem estabelecido. Então, isso aqui já é padronizado, tá? A altura do soro, ela não é estabelecida de forma aleatória. E isso está relacionado justamente com a pressão. E aí, no problema, ele fala o seguinte, ó. Foi observado que quando o frasco contendo soro está a uma altura de 1,2 metros acima do braço, existe aí um equilíbrio entre o fluido do soro, né, e o sangue. Então, nem o soro passa para a corrente sanguínea, nem o sangue retorna para o capilar. Então, pede-se para determinar qual é a pressão manométrica e absoluta da corrente sanguínea, tá? Já que está em equilíbrio, a gente pode fazer uma observação neste caso. A letra B fala o seguinte: para que o soro consiga fluir para a corrente sanguínea de forma adequada, a pressão manométrica na saída ele precisa ser avaliada em 20 kPa. Então, qual deve ser a altura que o frasco ou o recipiente contendo soro ele precisa estar para que obedeça a esse pré-requisito aqui? Então, esse aqui é um caso onde a gente aplica diretamente a estática dos fluidos no tratamento, em tratamentos hospitalares de forma geral. Aí eu trago outro exemplo que não está relacionado à mecânica dos fluidos, mas que eu acho interessante trazer para vocês, só para vocês entenderem que às vezes a gente observa no cotidiano vários casos em que se utiliza os conceitos que nós aprendemos aqui e que a gente não presta atenção nesses casos. Quando eu estou avaliando, por exemplo, uma transfusão de sangue, então o sangue sai do corpo ou do recipiente A para um corpo B. Durante o caminho, o sangue ele percorre aí uma tubulação ou um capilar e tem a troca térmica com o ambiente. Então, o que acontece? Ao longo do tempo, a temperatura do sangue que está ali naquele capilar, ela vai reduzindo. E isso pode promover também problemas de saúde ao entrar no corpo B. Então, veja que até o dimensionamento de um capilar para fazer transfusão de sangue parte aqui da engenharia, tá? Essas coisas não são definidas de forma aleatória. Se eu tiver um capilar
muito longo, com um comprimento muito grande, eu posso ter uma troca térmica e o sangue, no momento em que o sangue está entrando no corpo B, ele já não obedece aos pré-requisitos mínimos de temperatura. Então, tem uma faixa de temperatura aceitável. Então, esse problema, por exemplo, ele remete aí principalmente à transferência de calor fazendo transporte 2. Só que no momento em que eu estou fazendo, por exemplo, uma transfusão de sangue, não é só a temperatura que precisa ser avaliada. Tem ali uma bomba que vai facilitar o transporte do corpo A para o corpo B. E a pressão? Como é que eu faço o dimensionamento disso daí? Então, são coisas nesse sentido, são tópicos nesse sentido que a gente precisa estar atento para identificar quais são as aplicações da engenharia aí no nosso cotidiano, tá? Então, essa primeira atividade aqui, são duas atividades, tá? Para vocês submeterem juntas num arquivo só, mas são problemas bem simplesinhos. Então, essa daqui, em menos de 5 minutos, vocês conseguem responder. Tá claro para vocês esse problema? Ou ficou confuso? Gente? Tá claro, professor. Claro, professor, tranquilo. Então, vamos lá. Então, falando aí ainda das escalas de pressão. A gente viu na aula passada que na hora que eu estou desenvolvendo a equação fundamental da estática dos fluidos, ela pode ser expressa nas três direções, né? X, Y e Z, aqui quando avaliamos em coordenadas cartesianas. E aí, se vocês relembrarem a última aula, nós identificamos que na direção X e na direção Z, para aquela determinada distribuição ou avaliação das coordenadas, eu não identifiquei a variação de pressão nessas direções. Então, na direção horizontal ou de acordo com o Z, né, que seria a profundidade tridimensional aí do meu exemplo. Então, eu peguei aqui apenas a direção Y para a gente identificar como é que ocorre essa variação de pressão. Isso que eu estou fazendo aqui é o passo a passo da resolução do problema para chegar na expressão ΔP é igual a ρGH. Esse passo a passo nós fizemos juntos, né, utilizando o F-Type na aula passada. Então, eu deixei aqui para que quem tem aí dificuldades ou não entendeu, possa rever e avaliar com mais cautela, tá? Então, tá aqui a nosso equacionamento. Na hora que eu tenho essa equação, eu tenho alguns exemplos de uso muito comum desta equação, tá? Eu trouxe aqui 3 deles para que nós possamos aí avaliar com um pouco mais de calma. O primeiro deles é o manômetro em U, tá? O segundo deles é o manômetro também, mas ele tem já uma tendência aqui a ser avaliado como manômetro. E depois eu tenho aqui vasos comunicantes. Esses 3 exemplos são casos diretos da aplicação da estática dos fluidos. Vocês já viram algum desses 3 aqui, principalmente os 2 primeiros, sendo utilizados? Vocês já se depararam aí na prática, já viram em laboratório manômetros instalados? Só para saber se a gente consegue contextualizar melhor. Só vi em questão. Prática, não. Tá. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui e vou tentar trazer para vocês aí o princípio de funcionamento para a gente ver como é que tá? Deixa eu colocar aqui abrir um novo PowerPoint aqui, vou colocar uma imagem para a gente discutir um pouquinho. Acho que aqui já dá para a gente
Eu peguei aqui uma imagem contendo uma tubulação, tá? Então, há um escoamento no interior desta tubulação e tem um manômetro aqui sendo avaliado. Primeiro, antes da gente começar a avaliar o manômetro em si. Observando esta imagem, o escoamento ocorre da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda e por quê? Não faço ideia, professor. Acho que da direita para a esquerda. Eu concordo com ele. Por quê? Eu também concordo. Porque qual o nome? Manômetro. Da direita está marcando alguma pressão, da esquerda não. Então a água desceu ali por esse cano aí de baixo, meio verticalizado. Tá. Só vamos evitar a palavra cano, tubulação. Mas é mais ou menos nesse sentido. Oi? Eu não sei se está certo, mas eu penso que já é o contrário, da esquerda para a direita, porque se o fluxo estiver vindo de baixo, o da esquerda mesmo não vai marcar nada. Aí o fluxo pode estar vindo de baixo e indo para a direita. É uma possibilidade também. Vamos pensar nas duas possibilidades, tá? Foi o Albert, né? Eu tenho a seguinte possibilidade, tá? Deixa eu só achar o mouse aqui. A primeira possibilidade é essa daqui, vindo da direita para a esquerda. Por que nós temos esta possibilidade? Porque o primeiro manômetro, ele mede uma temperatura, ou está aferindo uma pressão, desculpa, maior do que este manômetro aqui deste canto, tá? O manômetro da direita está aferindo a pressão maior do que o manômetro da esquerda. Isso significa o seguinte, e eu quero que vocês lembrem-se disso, tá? Nós precisamos lembrar disto. Um escoamento, ele só ocorre se houver uma força para que isso ocorra, tá? Eu preciso ter o que a gente chama de força motriz. Então, por exemplo, no caso de escoamentos, a força motriz é a variação de pressão. Então, o fluido ele sai do ponto de maior pressão para o ponto de menor pressão. Essa é a primeira consequência ou observação que nós devemos fazer. Se eu trazer isso para os demais fenômenos de transporte, fenômeno de transporte 2, transferência de calor, fenômeno de transporte 3, transferência de massa, a força motriz na transferência de calor, por exemplo, é a variação de temperatura. Então, eu tenho que ter dois pontos com temperaturas distintas para que haja transferência de calor. Transferência de massa, eu tenho que ter dois pontos com concentrações ou frações molares distintas para que haja transferência de massa. Então, essa é a primeira característica que a gente precisa avaliar. O Albert trouxe uma observação que eu achei interessante. Se o fluido estiver vindo de baixo e escoando para a direita, realmente faz sentido também, tá? Já que o medidor, aqui o primeiro medidor, o medidor da esquerda, ele vai estar apontando como pressão sendo igual a zero. E veja, a pressão está sendo igual a zero aqui. Ele está medindo pressão manométrica ou pressão absoluta? Manométrica. Manométrica. Então, isso aqui é um manômetro, tá, gente? Isso é um manômetro, pressão manométrica. Só para vocês entenderem diretamente. Isso aqui é o manômetro de Bourdon, tá? Então, tá aí. Eu consigo inicialmente identificar para que lado o escoamento está correndo. Aí, Albert, só para a gente conseguir avaliar com mais calma aqui a utilização do manômetro em U. Vamos avaliar que o meu escoamento está vindo da direita para a esquerda e essa seção que está apontada para baixo, na vertical, ela está ali isolada, tá? Não tem escoamento nessa direção, da direita para a esquerda. E aí eu vou colocar o meu manômetro aqui e vou tentar avaliar. Agora, por que o mouse sumiu aqui? Tá. Isso que vocês estão vendo aqui, vou dar um zoom nele, tá? É um manômetro. Então, o manômetro, ele nada mais é do que um capilar. Normalmente, esse aqui é o manômetro tubo em U, tá?
Então, está em forma de U. E eu tenho um fluido no interior deste manômetro. E o que eu preciso conhecer, ou o que eu preciso determinar na utilização deste manômetro, é a variação de altura entre um ponto e outro, tá? Aí aqui observe o seguinte. O ponto do lado esquerdo está mais baixo do que o ponto do lado direito. Isto faz sentido para este nosso problema? Era o esperado? Era, né? Porque do lado esquerdo a pressão é maior. A pressão é maior? Não. A gente está Não, seria sendo o uma pressão. contrário. Do lado Seria. direito seria maior do que o esquerdo. A pressão do lado direito é maior do que do lado esquerdo. Então, esse manômetro, ele não está sendo avaliado corretamente. Eu vou tentar corrigir aqui a utilização desse manômetro, tá? Gente, eu só vou fechar aqui e vou abrir de novo porque tá meio bugado aqui, tá? Rapidinho. Pronto, acho que agora ficou melhor. Então, o meu manômetro, ele tem que estar com o lado mais baixo para o lado que tem maior pressão. Então, se o escoamento está vindo nessa direção, este ponto possui maior pressão do que este ponto. Então, o manômetro, ele se desloca para o sentido de menor pressão. Vocês concordam? Conseguem verificar isso daí? Ou não? Se não, fala também, que a gente vai tentar explicar de maneira diferente. Só vou fazer aqui a ligação do manômetro, tá? Então tá aí, os dois manômetros instalados. O manômetro instalado medindo a variação de pressão. Aí observe o seguinte, este manômetro, a gente já identificou o lado de maior pressão, ele vai estar mais baixo, né, do que o lado de menor pressão. Eu tenho algumas características na utilização deste manômetro, tá bom? Primeiro, é que esta interligação, ela é feita pelo próprio fluido de escoamento. Então, imagina, por exemplo, que tem água escoando no interior da tubulação principal. Eu poderia ter, por exemplo, um manômetro, e dentro deste manômetro, ter álcool escoando, por exemplo, ter álcool como fluido manométrico? Sim ou não? O fluido que está no interior do manômetro, ele entra em contato com o fluido que está escoando. Eu posso ter, por exemplo, água e álcool? Acho que não, professor, porque eles se misturam. São miscíveis. Então, a primeira característica é que o fluido manométrico precisa ser immiscível com o fluido de escoamento, o fluido que eu estou avaliando. Então, cuidado com isso, tá? Uma outra característica na utilização dos manômetros é que eles precisam ter uma boa visibilidade. Então, normalmente, nós utilizamos um fluido manométrico com a coloração bem destacada para a gente conseguir identificar qual é a variação de altura entre um ponto e outro, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre essas características um pouquinho mais para frente, mas só quero que vocês comecem a pensar sobre isso desde agora, tá certo? Ficou alguma dúvida sobre a interpretação dessa figura? Tranquilo, Não, professor. professor, tudo tranquilo. Tá. Então, vamos continuar. Então, esse foi o manômetro tubinho. Um outro manômetro que nós também avaliamos com frequência é esse manômetro, representado aqui pela letra B, que é conhecido normalmente como barômetro. E ao invés dele medir a pressão em 2 pontos, ele mede apenas a pressão em um dos pontos e eu verifico qual é essa variação de cotas. Observe o seguinte, gente. Por que eu estou dizendo que eu posso aplicar
esta expressão. Os teoremas que nós vemos, que nós estamos avaliando, por exemplo, o teorema de Steven, ele diz que a única variável que vai identificar a variação de pressão é a variação de cotas. Se eu tiver um fluido em pontos distintos do meu problema, do meu sistema, porém, numa mesma cota, na mesma altura, as pressões são iguais. Então, veja que este fluido e este fluido são os mesmos e na mesma altura, tá? Então, a pressão aqui neste ponto é igual à pressão neste ponto. Então, eu estou utilizando o teorema de Steven, por exemplo, para explicar ou para utilizar este medidor. José, por que não posso ser usado o álcool? Naquele caso, tá? Água e álcool, por exemplo. Porque se eu quero identificar, se eu quero visualizar o meu fluido manométrico para medir essa variação de altura, eu não posso ter água, por exemplo, com álcool aqui, porque senão eu não vou ter a visualização desses níveis, né? Eu preciso ter fluidos manométricos que possibilitem a visualização. Agora, se eu tivesse no escoamento com ar e utilizasse o álcool aqui dentro, não teria problema nenhum, já que não vou ter miscibilidade. Então, vai depender do caso, tá bom? Ficou claro para você? Sim, senhor, ficou claro, professor. Beleza. Então, eu tenho aqui esse meu barômetro, tá? Ele vai medir a pressão. Veja que a ideia, né, por trás é a mesma. Eu tenho um fluido, mesmo fluido, né, independente da forma. Do outro lado, a mesma pressão. Então, identifica, olha, a pressão neste ponto é igual à pressão neste ponto. E aqui eu tenho uma coluna de fluido. Aí, vou fazer uma pergunta a vocês. Eu estou medindo aqui, por exemplo, eu quero conhecer a pressão no ponto 1. Quanto vale a pressão no ponto 1, olhando este meu sistema aqui? Como é que eu poderia equacionar? Seria P1 é igual a ρGH? Isso seria suficiente? Mas vou até desconsiderar essa variação de pressão daqui até aqui, tá? Porque se for o ar, por exemplo, a coluna de ar aqui, ela não tem uma influência tão grande. Mas se fosse um outro tipo de fluido, já teria. Então, a pressão nesse ponto é ρGH? Sim, não, por quê? Vamos, gente, fala alguma coisa aí, participa. Eu acho que sim. Professor, seria não a pressão atmosférica? Não, porque está fechado aqui em cima. A pressão no ponto 1, imagine que isso aqui está conectado a uma tubulação, tá? Eu quero conhecer qual é a pressão naquele ponto da tubulação. Aí eu vou lá, conecto isso aqui na tubulação e identifico esse comportamento. Então, P1, vou identificar aqui é aproximadamente P1 também, é igual a ρGH, é isso? Sim. Ok. Então, para a maioria dos casos, talvez até seja, tá? Eu vou explicar o porquê. Observe o seguinte, aqui nessa parte de cima, o que é que tem aqui? Ar. É vácuo, imagina. Não, não é vácuo. E nem é ar também. O que nós temos aqui é um equilíbrio termodinâmico. Então, o meu fluido, que está aqui nessa interface, ele está em equilíbrio com moléculas, por exemplo, se for água. A água vai estar na fase líquida e na fase gasosa, um equilíbrio termodinâmico, tá? E através da termodinâmica, a gente sabe qual é a pressão que está aqui neste ponto. A pressão que está neste ponto, a gente chama de pressão de vapor. Então, por exemplo, a 25 graus, a água tem a pressão de vapor de 3 kPa. Então, só para vocês terem noção do que é que a gente está tentando avaliar. Então, a pressão, na verdade,
vai ser a pressão da coluna de fluido mais essa pressão de vapor. Então, eu tenho pressão de vapor e a pressão da coluna de fluido pressionando aqui para baixo. E para o equilíbrio, P1 está tentando resolver ou equilibrar essas pressões. Então, P1 é igual à pressão de vapor mais a pressão de coluna de fluido. Tá claro para vocês isso? Ou tá confuso? Alguém tá com dúvida? Tá claro sim, professor. Se estivesse no mesmo nível, seria a pressão atmosférica? Como é que nós saberíamos que seria a pressão atmosférica? Se esses fluidos estivessem no mesmo nível, eu falaria que P1 é igual à pressão de vapor, porque a pressão de vapor ainda continua existindo aqui, né? Eu só não vou ter a estática dos fluidos atuando, só não vou ter a pressão da coluna de fluido. Mas a pressão de vapor ela vai continuar existindo. Mas e se o líquido chegasse ao topo? Aí você está impedindo com que ele se desloque. Aí você não vai conseguir medir a variação de altura. Então tá. Então sempre tem esse espaço ali, né? Sempre precisa ter. E se essa pressão aqui continuar aumentando até que o líquido ele chegue até o topo, então você chegou no limite do seu equipamento. O seu aparato experimental, o seu instrumento, ele só consegue medir até esta pressão. A partir daqui a pressão vai aumentar, você vai achar que está aferindo algo, mas não está mais, porque ele está limitado a essas paredes aqui. Compreendido? Certo, entendi. Ok. Então, eu vou trazer justamente esse exemplo B aqui inicialmente, tá? Que é o exemplo do barômetro. O barômetro, ele foi concebido inicialmente por Torricelli. O que foi que ele fez? Ele pegou um tubo, encheu de mercúrio esse tubo, e aí com a saída do tubo virado para baixo, ele mergulhou esse tubo em uma bacia, né? Esse tubo continha mercúrio, em um recipiente contendo mercúrio também. E aí chegou o momento que essa coluna de mercúrio, ela entrou em equilíbrio, tá? Então, o que foi que ele identificou? A depender do local que ele fazia esse experimento, essa coluna de mercúrio, ela apresentava diferentes alturas. E aí, ele avaliou essa altura da coluna de mercúrio com a pressão atmosférica. Então, eu tenho pressão atmosférica apontada aqui para baixo, que seria nesse PA. E como a gente conhece o teorema de Stevens, a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B, né? Mesmo fluido e mesma cota. Então, PA é igual a PB. E acima do ponto B, se eu quero conhecer a pressão no ponto B, é a pressão da coluna de fluido mais a pressão de vapor. E aí, no caso do mercúrio, coloquei aqui, a pressão de vapor é aproximadamente zero. Por quê? A temperatura ambiente, a pressão de vapor do mercúrio, ela gira aí em torno de 0,2 atm, tá? Então, é algo muito pequeno. Né? 3 kPa, desculpa. Então, é algo muito pequeno. Eu vou até enviar para vocês a tabelinha com as pressões depois. Então, eu preciso pegar e identificar se vale a pena ou não quantificar. Veja que o mercúrio, ele é um líquido pouco volátil. Se eu utilizasse um outro fluido aqui na fase líquida com maior volatilidade, indicaria que essa pressão de vapor, ela começaria a ser quantificada, e deveria ser quantificada. Porque imagina o seguinte, ó, a massa específica do mercúrio está em torno de 13.000 kg por metro cúbico. A gravidade, 9,81. Então, 13 vezes 9,81. Vezes a altura. Então, vou colocar aí 10 centímetros, tá? Então, se a gente fizer essa continha rápida, façam para mim, por favor. 13 vezes 9,81 vezes 0,1. Dá quanto isso daí? Pode repetir, professor. 13.000 vezes 9,81 vezes 0,1. Tá. 12.753. Pronto. Então, a pressão no ponto B seria de 12.753 Pascal.
Então, se eu pegar e avaliar, por exemplo, que a pressão de vapor do mercúrio é de 3 Pascal, frente a 12.753, é uma pressão desprezível, é um valor desprezível. Então, por isso que eu posso desconsiderar. Agora, se eu utilizasse um fluido, por exemplo, o etanol, onde a pressão de vapor é de 3 kPa, então 12.000 com 3.000, já tem esse valor já está próximo, né, da ordem de magnitude. Então, ele já precisa ser computado. Então, eu posso ou não desconsiderar a pressão de vapor a depender do fluido que eu estou avaliando e a temperatura, tá? Porque a pressão de vapor não depende só do fluido, depende também da temperatura que está sendo avaliada. Então, se vocês pegarem o Perry lá, por exemplo, vai estar lá a pressão de vapor do mercúrio para diferentes temperaturas. Vai estar lá a pressão de vapor do etanol, da água para diferentes temperaturas. Então, não se esqueçam, tá? Se o fluido for volátil, eu preciso computar essa pressão de vapor daqui. Tá claro isso para vocês? Sim, professor. E aí eu deixo aqui a segunda atividade para vocês, tá? É uma atividade bem simples. Eu estou perguntando aqui qual é a pressão atmosférica, se a coluna de mercúrio for avaliada como 740 milímetros de mercúrio, né? Aqui está a gravidade, a massa específica. E a segunda pergunta é, se eu pegar e substituir mercúrio por etanol, então eu coloquei até a massa específica do etanol, quais são as alterações que precisam ser avaliadas? Então, imagina só, 0,1 metro de mercúrio deu essa pressão aqui de 12.753. Se eu utilizar um fluido com menor massa específica, como é o caso aqui do etanol, para que essa pressão continue sendo computada, vocês conseguem identificar que a coluna, esse valor de H aqui, ele precisa ser muito maior para compensar a diminuição da massa específica? Sim, Sim, professor. Então, imagine o seguinte. Por que os barômetros não utilizam etanol como fluido? Justamente por conta desse detalhe. Eu vou precisar de um barômetro de 12, 13 metros de altura aí para conseguir computar essa mesma variação de pressão. Essa mesma pressão do meu sistema aqui. Então, fica inviável utilizar um tubo de 15 metros, né? Um tubo de vidro, então, algo muito sensível de 15 metros. Então, eu preciso verificar quais são as alterações. E uma delas é justamente esse comprimento do tubo daqui. Mas tem outras que vocês precisam avaliar, tá bom? Isso, 25 graus. Os dados que são apresentados já são para 25, tá? Nada. Aí eu preciso identificar algumas causas da queda de pressão, né? Que é a consequência da utilização dos barômetros lá por Torricelli. Então, Torricelli pegou e foi avaliando diversos pontos, identificou que havia a mudança de altura do fluido manométrico no interior do barômetro. E o que é que isso significa, tá? Ou qual foi o resultado que ele encontrou ou discutiu? Conforme elevava-se a altitude, ele identificava que a pressão ia caindo. Aquela coluna de fluido, aquela coluna de mercúrio ia ficando cada vez menor. Então, há uma diminuição de pressão com o aumento da altitude. E esse resultado já era esperado por nós, né? Já que a gente sabe que pressão estática ela está relacionada ao peso da coluna de fluido. Então, quanto maior a altura, menor vai ser essa coluna de fluido que vai estar atuando sobre um determinado local. Resultado simples e direto. Só que esse resultado ele tem algumas consequências. Eu vou trazer algumas consequências práticas para vocês aqui, tá? Pelo menos duas. A primeira delas é que se eu for para um local mais alto, de maior altitude, a pressão vai ser menor e aí vai levar mais tempo para cozinhar um determinado alimento, por exemplo. O que é que isso significa? Explicando para vocês,
a partir do ponto de vista termodinâmico, tá? No momento em que eu começo a aquecer um determinado fluido, existe ali aquela pressão de vapor, né, igual a gente já começou a avaliar, e o que impede do fluido passar para a fase gasosa, o fluido na fase líquida migrar para a fase gasosa, é a pressão ambiente, é a pressão atmosférica. A partir do momento em que a pressão de vapor ela rompe, ela supera a pressão atmosférica, o meu fluido, na fase líquida, ele passa da fase líquida para a fase gasosa. E essa pressão de vapor, ela é relacionada com a temperatura. Então, quanto maior a temperatura, maior a pressão de vapor. Aí veja que, para elevadas altitudes, a pressão atmosférica é menor. Ou seja, a temperatura para que se atinja essa mudança de fase também diminui. E é por isso que leva-se mais tempo para cozinhar alimentos em elevadas altitudes. Trazendo agora para a parte da engenharia, para a parte prática, tá? Alguns problemas, alguns processos, eles precisam ocorrer em fase líquida e em temperaturas elevadas. Qual é a solução para isto? Por exemplo, eu quero que haja uma sintetização de um determinado material, ou eu quero trabalhar com um determinado fluido de perfuração a uma temperatura elevada. Só que nesta temperatura, esse meu fluido ele já passou da fase líquida para a fase gasosa. Como é que eu posso impedir isto? Diminuindo a pressão. Se você diminuir a pressão, você vai facilitar essa mudança. Aumentando. Aumentando a pressão. Então, por exemplo, lá para a engenharia química, existem os vasos de pressão. É onde, como eu quero, por exemplo, que a reação ocorra em fase líquida e em temperaturas elevadas, eu coloco essa minha solução no interior do reator, no interior do vaso de pressão, elevo a pressão de tal modo que, mesmo elevando a temperatura, eu não consigo ou eu não deixo que meu fluido saia da fase líquida e vá para a fase gasosa. Então, veja que o controle da pressão, eu coloquei aqui um exemplo esdrúxulo, né? Algo muito simples, mas que tem aplicabilidades importantes, tá? Então, quando você está, por exemplo, fazendo a perfuração de um poço de petróleo, lá na ponta da broca, lá embaixo, a pressão é extremamente alta. Então, mesmo a elevadas temperaturas, o seu fluido ele consegue permanecer na fase líquida por conta da elevada pressão. Então, algo tão simples, mas tem uma aplicação muito importante. Tá claro para vocês? Sim. Tá sim, professor. Tá sim, professor. E a outra consequência é em relação a, por exemplo, a disponibilidade de oxigênio. Por que para maiores altitudes a disponibilidade de oxigênio é menor? Então, trazendo aí para um exemplo cotidiano. O jogador de futebol, ele vai jogar lá no Chile. E ele vai jogar em elevadas altitudes e o rendimento cai. Por que isso ocorre? Justamente por conta da disponibilidade de oxigênio. Então, lá, eu consigo identificar que a pressão é menor naquele momento, naquele ponto. Então, se a pressão é menor, o nível ou o grau de agregação das moléculas, ela vai diminuindo, o ar vai ficando cada vez mais rarefeito. Então, a pressão, ela tem também, como consequência, né, a elevação da pressão, a aproximação entre as moléculas. Então, tá aí, duas consequências diretas relacionadas à mudança de pressão em sistemas, tá? Então, eu coloquei dois exemplos esdrúxulos aí, mas trouxe para vocês exemplos práticos da engenharia que vocês devem se preocupar. Ok? E na hora que a gente está falando sobre medidas de pressão, os manômetros Tubin-U, que é justamente esses daqui que eu apresentei para vocês, eles surgem como grandes expoentes, tá? A frequência com que esses tipos de manômetros são utilizados é realmente muito elevada, justamente por conta da facilidade e da simplicidade de utilização desse equipamento. Então, veja, eu peguei um tubo de vidro, coloquei um fluido manométrico, identifiquei a variação de altura entre um lado do meu manômetro e o outro lado. Essa variação de altura,
ela é justamente a variação de pressão do meu sistema, né? É ρ, G, H. Então, por exemplo, a altura aqui está sendo avaliada do lado direito. Me corrijam, por favor, tá, gente? Está aqui em 2,5 centímetros e do lado esquerdo está próximo do 5,5. Então, o ΔH aqui é de aproximadamente 3 centímetros, tá? Então, se eu quiser saber qual é a variação de pressão do meu sistema, ΔP é igual a ρGH. Então, lembrando que o H precisa transformar para metros aí, tá bom? Aí, olha só o que acontece aqui nessa imagem. Eu gostaria da explicação física disso daqui. Eu tenho um manômetro e eu simplesmente, ele não está conectado a nada. Eu simplesmente fechei um dos lados e deixei o outro lado aberto. Por que que houve? Por que ocorreu a variação de altura desse manômetro? Professor, eu não sei se é a resposta, mas poderia ser que a pressão externa estivesse menor que a pressão interna? Não, ele está aberto para a atmosfera. O que é que promove essa mudança de altura no manômetro aqui? O lado esquerdo aqui está tendo uma pressão... atmosférica. É o quê? É a pressão atmosférica, né? A pressão atmosférica está atuando aqui. E aqui está atuando o quê? Pressão de vapor. Pressão de vapor, né? A pressão de vapor. Então, eu só estou mostrando a vocês que, por exemplo, a pressão de vapor, ela importa sim, tá? Então, está aqui uma das formas de quantificá-la, através dos manômetros. Então, veja que é um instrumento que é de fácil utilização, tá? Só que esse instrumento, ele tem um probleminha também, né? Nem tudo são flores. E o principal problema dele está relacionado à sensibilidade e à certeza de medida. Na hora que eu faço a utilização de um manômetro como este, observe que depende muito do operador. Então, se eu pedir aqui para vocês pegarem e avaliarem com a máxima de precisão possível qual é essa variação de altura, eu vou ter resultados aí que podem variar, né? Cada um vai observar de uma forma diferente. Tem gente que vai olhar pela base do menisco, tem gente que vai olhar pelas laterais, e isso tudo é motivo de incerteza. Então, quando eu utilizo o manômetro tubo em U, eu estou dizendo que eu não preciso de uma precisão muito grande para aquela minha determinada medida. E isso, para alguns casos, é aceitável, tá? Se eu não estiver trabalhando com um processo em que a precisão ela é extremamente importante, tudo bem. Aqui eu aceito este erro. Agora, eu tenho outra limitação dos tubos em U, tá? Então, deixa eu só colocar aqui. Que a limitação dele é que ele tem dificuldade de medir pequenas variações de pressão. Então, se eu colocar, por exemplo, o lado esquerdo conectado na tubulação, em um ponto da tubulação, e o lado direito conectado em outro, se a variação de pressão entre os dois lados for muito pequena, o que acontece com essa variação de altura aqui? Acho que não fica imperceptível, né? Possa ser que ela fique imperceptível. Só que existe a variação de pressão. Então, veja que para este caso, para pequenas variações de pressão do meu sistema, o tubo, ou o manômetro tubo em U, ele não é um instrumento mais indicado. Mas vamos dizer que, mesmo assim, eu quero insistir na utilização do manômetro tubo em U para medir pequenas variações de pressão. Como é que eu posso resolver este problema? Como é que eu posso fazer com que essa variação de altura aqui fique mais significativa, fique mais evidente? Seria diminuindo o diâmetro do tubo? Não, porque a variação de altura não depende do diâmetro, depende apenas da variação de altura. A variação de pressão depende apenas da variação de altura. Lembra da equação, ó. ΔP é igual a ρGH. Se eu quero aumentar esse H para a mesma variação de pressão, o que é que eu preciso fazer com a massa específica? Precisa aumentar. Se você aumentar a massa específica, você vai aumentar o H também? Não, diminuir no caso. Você tem que diminuir a massa específica. Se é a mesma variação de pressão,
e esse produto precisa ser igual, né? Rho e GH. Se H aumentar, o Rho ele precisa diminuir para compensar esse aumento. Então, uma das possibilidades que eu tenho é utilizar um fluido manométrico com baixa massa específica para fazer com que essa mudança de altura ela fique visível. Só que eu tenho outro problema aí. Se eu tiver, por exemplo, um sistema que a mudança de pressão ela é muito grande, eu utilizaria um fluido de maior massa específica ou de menor massa específica? Acho agora de maior, né? De maior. Porque eu tenho que garantir também que haja essa mudança de altura, só que eu não posso extravasar isso daqui, porque senão esse fluido manométrico acaba contaminando a minha linha principal. Então, eu tenho que prestar atenção nos detalhes. Eu tenho que selecionar o fluido manométrico de acordo com o meu sistema, de acordo com a necessidade do meu sistema. Então, o fluido manométrico ele tem que ser visível, ele precisa estar imissível e ele precisa ter uma massa específica adequada ao meu problema. Tudo bem, gente? Tudo sim, professor. Certo, professor. Então, tá. Outra forma de auxiliar na medida, deixar essa leitura mais sensível, é utilizar os manômetros inclinados, tá? Então, ao invés de eu colocar o tubo em U, vai ser um tubo reto, ele vai estar inclinado. Entrada, P1 e P2, por exemplo. E aí, qual é o princípio de funcionamento desse tubo inclinado, tá? Então, veja que eu estou utilizando aqui, por exemplo, um fluido manométrico de coloração avermelhada, tá? Para justamente facilitar na leitura. E o princípio de funcionamento dele, ele é bem simples. Eu vou pegar e fazer aqui um esqueminha para vocês entenderem, ó. Eu estou avaliando o seguinte sistema, onde eu tenho um P1 conectado a um tubo, e esse tubo, ele faz parte aqui do meu manômetro inclinado, tá? E aqui é ar, por exemplo. Se é ar, e essa variação de cotas, como ela é muito pequena, né? Então, se eu botar um ρGH para identificar a pressão aqui nesse ponto, ela é desprezível. Então, acaba que P1 está em equilíbrio com PA aqui, tá? Então, P1 e PA aqui vai ser aproximadamente igual. Aí eu continuo avaliando. PA e PB é o mesmo fluido e está na mesma altura. Então, PA é igual a PB. Certo? Não. Não? PB vezes um cosseno aí, né? Um seno. Não, estou falando só da pressão. Ah, tá. Pressão sim. PA é igual a PB. Pressão de A é igual a pressão do ponto B. Independe do formato do recipiente. Eu vou avaliar só se é o mesmo fluido e se esses fluidos e se essas cotas são iguais. E aí eu preciso conhecer quanto vale P1. Então, eu vou lá e utilizo, aí sim. Quem falou foi o Alisson, não foi o Alisson? Eu preciso avaliar essa inclinação aqui. Então, quando eu quero conhecer, por exemplo, a variação de pressão em um determinado sistema, eu preciso identificar a variação de altura. Então, veja que esse L, ele não é a variação de altura. Ele é uma distância, mas não é a variação de cotas, tá? Cuidado com isso. Então, eu vou lá e utilizo o princípio da trigonometria. O L, eu tenho o H aqui, né? Fecho um triângulo retângulo aqui. E aí, eu consigo quantificar esse meu H. Então, H é o cateto oposto. Logo, vai aparecer um seno de θ. Então, na hora que eu estou identificando, e eu quero que minha leitura seja mais sensível, eu tenho que mexer nesta angulação. Vou até voltar aqui na figura, só para vocês identificarem uma coisa. Este meu manômetro inclinado, normalmente a gente tem essas possíveis mudanças de níveis, tá? Então, quanto mais na horizontal, quanto menor for este ângulo, mais sensível fica a minha leitura. Ok? Então, observe o seguinte. E quando eu falo de sensibilidade, gente, eu estou falando o seguinte.
para pequenas variações de pressão, eu consigo identificar variações de posição do meu fluido manométrico quantificáveis, tá? Algo que eu consigo perceber que realmente variou ali a posição do fluido manométrico. Então, a sensibilidade está relacionada a este quesito. Observe o seguinte, se eu pegar e utilizar, por exemplo, um manômetro, ele fica mais sensível conforme esse θ ele vai diminuindo. Por quê? O seno de θ para valores pequenos de ângulos é um valor bem pequeno, né? Então, para compensar este valor de H, para que H seja constante, o L ele precisa aumentar. Então, eu deixo a inclinação maior, né? Deixo mais na horizontal o manômetro inclinado, e aí eu permito com que esse L seja aumentado, deixando a minha medida mais sensível. Então, se eu estiver trabalhando com pequenas variações de pressão, o manômetro inclinado ele é uma possibilidade viável aí para a minha avaliação, tá bom? Dúvidas? Não. Cuidado com esse ângulo, tá? Às vezes existem problemas que mede-se esse ângulo interno aqui, ó. Então, eu deixei até aqui uma perguntinha, eu já respondi ela, mas eu gostaria que, conforme vocês forem estudando, forem revendo aí os materiais, dê uma pensada novamente, tá? Nesses questionamentos. É bastante importante aí para a formação de vocês. E aí, eu tenho o seguinte problema agora, tá? Eu tenho meu escoamento, meu fluido está aqui escoando no interior da tubulação, igual o exemplo que eu fiz no PowerPoint com vocês aqui em separado. Eu vou lá e coloco o meu manômetro instalado à minha linha. E aí, quando a gente está utilizando o manômetro, por exemplo, se eu quero saber a variação de pressão entre o ponto 1 e o ponto 2, eu vou fazer algo próximo à variação de pressão é igual a ρGH. E isso que a gente está falando é a equação fundamental da estática dos fluidos. Ela foi concebida, ela foi desenvolvida, por nós aqui inclusive, quando os fluidos estão em repouso. Então, aqui eu tenho um problema em que há um escoamento. É correto utilizar uma equação que foi desenvolvida para fluidos em repouso para avaliar essa variação de pressão? Eu estou avaliando a variação de pressão entre o ponto 1 e o ponto 2 utilizando a equação da estática dos fluidos para fluido escoando. Isso faz sentido? Não. E aí? Me ajuda aí. Então, a utilização de manômetros, ela está sendo avaliada de forma inadequada? Tá correto, professor. Avaliação com o manômetro, porque a gente estava verificando o fluido que está no manômetro. Ele está estático. Exatamente. Então, cuidado com isso, tá? A minha região de análise, ela não está no escoamento. Ela está aqui no interior do manômetro. E o fluido que está no interior do manômetro, ele está estático, ele está em repouso. Então, sim, eu posso utilizar a equação fundamental da estática dos fluidos. Cuidado com a região de análise. Se eu fosse aferir a pressão dinâmica aqui, né, do escoamento, eu teria que utilizar instrumentos muito mais sofisticados do que um simples manômetro, tá? Tá claro para vocês isso, gente? Sim, professor. Questão de prova aí, viu? Então vamos lá, vamos tentar entender aqui o que acontece. Como é que eu posso pegar e quantificar a pressão no ponto 1 e a pressão no ponto 2? Ou melhor dizendo, né, como é que eu posso quantificar a diferença de pressão entre esses dois pontos? Aí eu vou dar um zoom aqui para a gente conversar.
Observando esse manômetro, eu tenho que a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. Por quê? Mesmo fluido, mesma cota. Teorema de Stevens. Certo? Certo. Aí eu vou começar pelo ponto B aqui. Observando a direção vertical. Como é que eu posso saber qual é a pressão no ponto B? Vocês conseguem enxergar que a pressão do ponto B vai ser a pressão dessa coluna de fluido manométrico mais a pressão desta coluna de fluido de escoamento que está aqui. Está estática também, né? Entrou no manômetro, ficou estática. Mais a pressão no ponto 2. Então, PB é a pressão do fluido manométrico, pressão do fluido de escoamento que está no interior do manômetro, mais a pressão do ponto 2. Vocês conseguem enxergar isto? Sim. Sim, professor. Beleza. Aí aqui agora no ponto A. A pressão no ponto A vai ser a pressão do fluido de escoamento, só que para uma altura H, mais a pressão do fluido de escoamento que está dentro do manômetro para uma altura A, mais a pressão no ponto 1. Então, eu vou escrever isso lá no MathType para a gente entender como é que chega na equação, tá? Já volto aqui com vocês para a gente dar continuidade. Só um segundo. Então, o que eu quero provar para vocês é que vai aparecer uma equação. Essa equação vai estar mais ou menos dessa forma aqui, e eu quero mostrar como é que a gente chega neste ponto, tá? Primeiro, eu tenho PB e tenho PA. E aí a gente viu, ó, PB é pressão no ponto 2, mais a massa específica do fluido de escoamento, G vezes A, mais a pressão do fluido manométrico ali que ele está exercendo naquele ponto. Então, P2 é igual ao ρ do fluido do escoamento, ρf, GA, mais ρ do fluido manométrico, GH. Até aqui tudo certo? Vocês lembram disso aqui? Sim, professor. E PA ela vai ser igual à pressão no ponto 1, ρ do fluido GA, mais o ρ do fluido também GH. Porque do lado esquerdo, ambas as alturas, né, tanto A quanto H, está preenchido pelo fluido de escoamento. Quem é esse ΔP? ΔP é simplesmente P1 menos P2. E pelo teorema de Stevens, a gente sabe que PA é igual a PB. Mesmo fluido, mesma cota. Então, a gente vai igualar essas expressões, tá? Então, deixa eu igualar as expressões. Vou resolver meu problema. Então, passo P2 para o lado esquerdo, menos P2. Isso aqui tudo eu vou passar para o lado direito, com sinal negativo. Menos aqui. Menos aqui. E o P2 eu já passei para o lado direito, posso cortar. Veja que este termo eu posso simplificar com este termo. E aí vai sobrar a expressão que temos acima. Então, só para a expressão não surgir do nada, tá? Só para a gente conhecer de onde vem
as coisas, tá? Então, tá aí. Se eu quero saber a variação entre 2 pontos de um escoamento, eu ligo o manômetro a esses 2 pontos e identifico as propriedades do fluido manométrico e do fluido do escoamento, identifico a variação de altura e resolvo o meu problema. Então, é uma equação que surge aí de uma forma muito simples, tá? Isso que a gente acabou de fazer foi a aplicação dos teoremas que nós vimos. Então, vejam que os teoremas, eles são bastante importantes aí, tá? Aí, continuando aqui. Tenho a minha equação e coloquei o GH em evidência, agora eu consigo quantificar. Beleza, ótimo. Se eu tiver um escoamento, como é que eu posso pegar e selecionar o fluido manométrico adequado, tá? Então, daí que surgem algumas características básicas para a utilização de fluidos manométricos. Então, um fluido manométrico ele precisa ser imissível com o fluido de escoamento, porque caso contrário, eu não vou conseguir identificar a região de separação, eu não vou conseguir aferir a mudança de altura. O fluido manométrico ele precisa ser visível e uma característica que ainda não falamos, ele precisa apresentar uma baixa viscosidade. Aí eu pergunto a vocês, por que o fluido manométrico ele precisa apresentar uma baixa viscosidade? Porque aplicando a pressão nele, ele vai apresentar uma resistência ao deslocamento. Exatamente. Então, ele vai escoar no interior do capilar, só que se essa mudança de pressão, imagina que a gente está controlando um processo, a pressão alterou, eu quero que a resposta seja rápida também. Então, eu quero que meu fluido manométrico ele vá para a nova posição de equilíbrio rapidamente. Se eu estiver trabalhando com um fluido de elevada viscosidade, essa mudança de pressão ela vai ocorrer e o fluido vai demorar muito tempo para chegar na posição de equilíbrio. Então, eu não vou conseguir controlar o meu processo. Então, é um critério de segurança, tá? Então, cuidado com esse detalhe aí também. Então, o mercúrio, ele é um fluido manométrico excelente, tá? Tirando os aspectos ambientais. Peço até desculpa ao pessoal de ambiental aí. Mas o mercúrio, ele é imissível, ele tem uma visibilidade muito boa, ele tem uma baixa viscosidade e ele tem uma elevada massa específica. Então, na hora que eu estiver trabalhando com escoamento, e se esse escoamento apresentar uma variação de pressão elevada, o mercúrio acaba sendo um fluido manométrico ideal para ser utilizado no interior de um manômetro. Agora, se essa variação de pressão entre 2 pontos for muito baixa, então o mercúrio ele já não é mais tão interessante. Eu preciso pegar e selecionar o fluido manométrico de acordo com o meu processo. Tudo bem? Tá claro para todo mundo? Alguma dúvida? Certo. Então aquela altura A não faz diferença não, né? Não importa. Não, a gente acaba cancelando ela durante o equacionamento, né? Tá certo, entendi. Dúvida, gente? Tá fácil assim, é? Tudo tranquilo, professor. Beleza. Então tá. Na próxima aula, a gente vai começar a falar sobre empuxo, tá? Então, como falta muito pouco tempo, eu não vou entrar em detalhes aqui sobre empuxo na aula de hoje, tá? A gente vai parar por aqui, e aí na quinta-feira a gente vai falar sobre empuxo e vai encerrar esse nosso primeiro módulo.